Amados irmãos, a igreja coloca para nossa reflexão hoje esta cena triste, ao mesmo tempo alegre, do Santo Evangelho. Triste porque ali nós temos uma viúva que estava levando para o sepultamento, para o sepulcro, o seu único filho. Nós sabemos que naquela época, mais do que hoje, a viúva era muito desamparada, desprotegida e outras coisas mais. Além de ser viúva, desamparada, não tinha um esposo, e ela estava levando para o sepulcro o seu único filho. O único filho que ela tinha, agora estava levando para o sepulcro. Então havia ali um cortejo triste, reinava a tristeza, a decepção, a morte, o luto. Mas dentro dessa história também nós temos Jesus, aquele que pode trazer alegria e a paz, aquele que pode trazer a transformação, aquele que fez acontecer a ressurreição daquele filho único. Para a alegria daquela mulher, Jesus estava ali. E Jesus teve compaixão, por isso que o evangelista fala, vendo-o, Jesus olhou, ele sempre nos olha. E ali, ele pediu para aquele jovem se levantar, antes ele tocou no esquife. É claro que pela lei antiga ninguém poderia tocar num defunto, num caixão, se tornava também impuro, mas Jesus tocando-o, Jesus mostra que ele é o Senhor da vida, que ele está acima da morte, que jamais ele seria contaminado pela morte, mas ele está acima, é o Senhor da ressurreição, é o Senhor da vida, e ele toca e depois ele pronuncia as palavras, jovem, levanta-te, e ali acontece o milagre, acontece a ressurreição, e aquele cortejo que era um cortejo triste da morte, agora se transforma em um cortejo de alegria. Todos começam a comemorar aquela vida nova, aquela viúva tem o seu filho de volta, tem a alegria, tem a paz. Tudo isso aconteceu por conta de Jesus estar ali. Jesus pode transformar, Jesus pode ressuscitar, Jesus é o Senhor da vida. Interessante, aplicando na nossa vida espiritual, Santo Agostinho explica que essa mulher, essa viúva que estava chorando o seu único filho, é a igreja que chora diante de muitos filhos seus afastados da igreja, talvez na lama do pecado, dos vícios. A igreja chora, a igreja fica em luta, a igreja fica triste quando ela olha e percebe um filho, uma filha, foi ali batizado, recebeu o batismo, mas depois se afastou da igreja, se afastou da graça, se afastou dos sacramentos. Por isso que a igreja chora. E é claro que Jesus tem esse poder de transformar. Jesus muitas vezes traz esses filhos de volta para a sua mãe, a nossa mãe, que é a igreja. Quantas vezes Jesus faz isso conosco, jovem, levanta-te. Talvez no desânimo da nossa fé, quando a gente está desanimado, Jesus, levanta-te. Jesus está sempre tocando a nossa vida, o nosso coração, a nossa história, como ele tocou naquele esquife, como ele tocou na morte. Ele quer sempre tocar a escuridão, muitas vezes, da nossa vida, aquilo que não é tão bom, para nos tirar justamente dali, daquele cortejo triste, daquela vida triste. Por isso Jesus fala, levanta-te. No momento que a nossa fé está se esfriando, levanta-te. No momento que nós precisamos do perdão de Deus, quando nós vamos ao sacramento da confissão, levanta-te. Jesus quer nos levantar e sempre continua fazendo sempre isso na igreja, principalmente por meio dos sacramentos. Porque nós somos criados, amados irmãos, para isso, para permanecermos de pé. O cristão, o católico verdadeiro, é aquele que está sempre de pé, não é aquele que está se arrastando e se contentando com as migalhas da terra, mas aquele que tem a cabeça erguida, aquele que está de pé pela graça, de pé pela presença de Jesus, de pé pela luta contra os pecados, de pé vivendo na vida que é Cristo, o próprio Cristo. Esse é o verdadeiro cristão.
aquele que está de pé. E Jesus quer isso de nós. Ele quer que nós vivamos na graça, na sua presença, na vida, não na morte, não num cortejo que nos leva para a condenação, mas num cortejo de salvação, num cortejo de vida. Por isso que hoje São Paulo nos fala bem isso. É preciso viver no Espírito, é preciso semear no Espírito para colher no Espírito. Por que Jesus sempre está nos levantando para isso? Porque nós somos batizados para isso, para vivermos no Espírito, na graça, na vida, não no caixão da morte, o caixão do pecado, esse cortejo do pecado, mas no Espírito. Jesus quer isso para todo mundo, que possamos viver na sua paz. Ele veio trazer a paz de Espírito, Ele veio trazer a sua graça, Ele veio trazer a vida, e é isso que Ele espera de nós. Por isso que nós devemos viver no Espírito, buscar essa vida reta, essa vida com Jesus. É claro que tudo tem jeito, nós temos a misericórdia de Jesus, Ele que está sempre nos levantando, mas jamais a gente tem que pegar esse caminho do cortejo do pecado, jamais a gente tem que cair num caixão e talvez quase no sepultamento da condenação para esperar o resgate de Jesus. O que nós queremos é o cortejo da vida, da alegria, da paz. É isso que nós queremos. Viver como santos. Os santos viviam assim, com essa paz imensa de espírito, sempre de pé, sempre vivendo na presença de Deus, sempre semeando no Espírito, sempre colhendo no Espírito, porque aquele que semeia na carne, colhe a corrupção da carne, como nos explica São Paulo. E nós temos tantos exemplos. Agora há pouco, a gente falei na palestra de ontem dos casais, e a gente vai repetindo a vida desses grandes santos. Por exemplo, São Carlo Acutis. Que grande santo, exemplo para nós, daquele que vive no Espírito, daquele que vive na presença de Jesus, na amizade de Jesus. Aliás, esse era o projeto dele, a grande frase dele: esse é meu projeto, viver sempre unido a Jesus. Por isso que ele amava a Eucaristia, as próprias dificuldades, amava o próximo, porque ele queria viver próximo de Jesus, queria viver no Espírito. Uma reta intenção imensa, um santo que sabia muito bem o que ele queria. Jamais ele iria pegar esse cortejo do pecado, da morte, mas ele sabia o que ele queria, ele tinha convicção e tinha essa pureza no coração, essa pureza aqui em todos os sentidos da nossa vida. Ele tinha, ele sabia, ele escolheu a graça, ele escolheu Jesus, ele escolheu a vida, ele escolheu a salvação. São Carlo Acutis. E ele é um exemplo para nós, principalmente uma resposta para o mundo de hoje, principalmente nessa pureza agora com relação à castidade. É interessante que no processo da canonização de um santo, nós temos ali os advogados, do diabo, não de Deus, mas até pessoas que não acreditam em Deus, estão trabalhando para a igreja no processo de canonização. Mas isso é mais uma prova de que ele foi santo. Quando abriu o processo, eles pegaram o computador dele. Vamos pegar o computador de Carlo Acutis, vamos pegar o celular, tudo que ele tinha, porque ele gostava de internet, tecnologia, vamos pegar tudo isso e vamos olhar tudo. Se ele tivesse acessado algum site imoral, alguma foto, alguma coisa estranha, o processo de canonização teria parado ali, não teria ido adiante. Mas eles olharam tudo, o computador, o celular, tudo, não tinha nada que depunha contra a sua santidade, as suas virtudes heróicas. Esses são os santos, aqueles que já se decidiram: eu quero viver no Espírito, eu sei muito bem o que eu quero, então eu não preciso de pecar, eu não preciso pegar o cortejo da morte, não preciso passar pela morte, eu quero a vida, eu quero a salvação. Esse foi São Carlo Acutis, aquele que se decidiu por amor a Cristo, por amor à igreja, oferecendo todos os seus sofrimentos. Morreu novinho, 15 anos, com leucemia, mas oferecia tudo pela igreja, pelo Papa que estava sofrendo na época, Papa Bento XVI. Portanto, um exemplo para nós, uma resposta para o nosso mundo. Aliás, é isso que pedia São João Paulo II, o grande Papa da juventude. Ele pedia que houvesse santos de hoje,
pessoas comuns, e o Espírito Santo atendeu. Ele é uma resposta. Alguém poderia dizer, como ser santo hoje, nesse mundo tecnológico, tanta sedução no celular, na internet, no computador? A resposta está aí. São Carlos Acutis, um jovem decidido, convicto, que não pecou. Aliás, ele tinha muito dinheiro, era milionário, poderia ter usado tudo isso para o mal, para o pecado, mas ele usou para o bem. Ele usou pela vida e pela sua salvação. Um exemplo para nós, de quem quer viver no Espírito, de quem é um verdadeiro cristão. Aliás, envergonha muita gente a vida desses dois santos, né? São Carlos Acutis e São Pierre Georges Frassati, que foi canonizado também juntamente com São Carlos. Vamos pedir a intercessão dos santos, amados irmãos, e aprender esta lição. É evidente que nós temos a misericórdia de Jesus diante das nossas fraquezas, mas nunca perder de vista, eu fui criado, eu fui batizado para viver no Espírito, para viver na graça, na amizade com Cristo, para viver em estado de graça, que Jesus possa mover todo o nosso coração, toda a nossa vida. É assim que a gente espera, é isso que a igreja quer de nós, é isso que a igreja espera de nós, as virtudes, a santidade, a pureza de espírito. Busquemos essa firmeza, essa convicção, essa reta intenção, para que unidos a Jesus nesta terra, vivendo na sua graça, na sua vida, nós possamos tê-lo um dia a nossa recompensa no céu. Amém.